Paz e bem, meu querido irmão, senador Chico Rodrigues, do estado de Roraima, senhoras senadoras, senhores senadores, especialmente meu amigo senador Plínio, todos vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo pela rádio da TV Senado, pela Rádio Senado e Agência Senado. Eu vou colocar aqui, por falar em Rádio Senado, eu vou colocar aqui um áudio. Peço licença a vocês, brasileiros, e peço a atenção de vocês sobre esse áudio. Em 2 de setembro do ano passado, a presidente do Supremo era a ministra Rosa Weber. A ministra Rosa Weber é uma pessoa muito reservada, mas gentilmente veio ao casamento. Quando ela estava saindo, eu fui... Vou voltar. Em 2 de setembro do ano passado, a presidente do Supremo era a ministra Rosa Weber. A ministra Rosa Weber é uma pessoa muito reservada, mas gentilmente veio ao casamento. Quando ela estava saindo, eu fui até ela e perguntei: Rosa, foi tudo bem? Foi bem tratada? Ela disse: foi tudo ótimo, só não consegui comer um docinho. Eu disse: o que aconteceu? Eu disse: um atendente me disse que ainda não estava na hora. Peguei a ministra Rosa pelo braço, levei até a mesa de doces, virei para a atendente e disse: essa aqui é a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela gostaria de um docinho. E a moça disse: ainda não está na hora. E eu polidamente disse: eu sou o pai da noiva. Ela respondeu: não muda nada. Essa moça recebeu essa instrução, estava interpretando, ela provavelmente nunca leu Kelsey, mas era uma positivista normativista que achava que a norma nunca pode ser flexibilizada. Eu me lembrei de uma passagem que li na faculdade do Del Vecchio que dizia: é a violação que dá vida à norma. De modo que meti a mão e catei os docinhos. Mas é só para dizer... Mas é só para dizer o quê, presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil? Senador Plínio, o que é que nós estamos fazendo aqui, senador Plínio? Estão gozando da cara da gente. Os caras legislam o tempo todo, invadem competência, censura. O governador de São Paulo, ontem, esse senhor, com todo respeito à pessoa, mas é o cargo dele, presidente do Supremo Tribunal Federal, não tenho nada contra a pessoa. Mas esse senhor gosta de aparecer demais, rapaz. Tira a toga, eu já falei algumas vezes, e vem disputar uma eleição. É legítimo. Esse negócio de político frustrado, o tribunal não é lugar de político, ministro Barroso. Por favor, respeite o Brasil, respeite os brasileiros, se dê o respeito. Essa brincadeira aqui, senador Plínio, ontem, o governador de São Paulo, com tudo que está acontecendo lá na questão das críticas à segurança pública, parece uma coisa muito dirigida, viu? Porque na Bahia é uma tragédia, no Ceará é uma tragédia, a gente não vê o escândalo falar, a mídia se posicionar. Agora em São Paulo é porque talvez seja um governador independente do Brasil, que ameaça esse sistema carcomido, é isso? Ele definiu que iria colocar as câmeras. Ele deu a declaração quando é de tarde, isso de manhã. Quando é de tarde, o ministro Barroso, para dizer: quem manda sou eu, quem manda é o Supremo Tribunal Federal nesse país, e acabou mandando um recado, outro recado para todos nós. Ele vai lá e define até que tipo de câmera tem que ser, cara. Isso é brincadeira o que está acontecendo. Para com isso, rapaz. Acorda, Senado. Acorda, cidadãos de bem desse país. Esse fato que ele falou aqui, que teve pouca repercussão, essa historinha que ele contou no casamento da sua filha, parece uma brincadeirazinha que não tem muita, né? Assim, é inocente. Mas ele fala explicitamente sobre a violação de normas jurídicas. Aquele que deveria ser o guardião da Constituição do Brasil. E é isso que tem acontecido reiteradamente, senhoras senadoras, senhores senadores. O que é que os senhores precisam de mais sinais? Nos últimos anos, o que a gente está vendo são alguns ministros do STF, ao invés de serem
os guardiões da Constituição, da Carta Magna, são os primeiros a descumpri-la, fazendo verdadeiros malabarismos jurídicos para impor suas visões em assuntos de natureza política, devidamente aprovados pelo Congresso Nacional. Em 2022, eu ingressei com o primeiro pedido de impeachment do ministro Barroso. Quero agradecer publicamente ao senador Plínio. Foram 6 senadores que assinaram. Nós assinamos juntos, senador. E eu vou lhe lembrar, robusto também, que é em função do ativismo abusivo e incompatível com o cargo. Conforme fundamentação técnica, Barroso, já em 2022, incidia claramente em 3 das 5 condições referidas pela Lei 10.079 de 1950. A lei do impeachment. São elas: 1. Proferir julgamento quando por lei seja julgado suspeito na causa. 2. Exercer atividade político-partidária. 3. Proceder de modo incompatível com a honra e o decoro de suas funções. Agora, olha o detalhe. Em 2021, olha a sequência, claro, eu passo a parte para o centro. Só concluir o raciocínio que eu já lhe passo. Olha só, em 2021, Barroso se dirige pessoalmente à Câmara dos Deputados e numa reunião com líderes partidários. Interfere diretamente em votação que estava em curso na comissão especial que analisava a PEC 135 do voto auditável nas urnas eletrônicas. Isso é papel de quê? O ministro do Supremo atravessar a rua, vir falar com líderes partidários. Em junho de 2022, atenção, brasileiras e brasileiros, ele fez a seguinte declaração em palestra proferida na Universidade de Oxford, em Londres. Abro aspas. Tive que oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir o abominável retrocesso que seria o retorno do voto impresso com contagem pública manual, fechadamente. Porque esse não era o objetivo do projeto. Esse não era, ele sabe disso. É retórica, é narrativa o tempo todo, de político frustrado. Ou seja, uma clara distorção da PEC 135, que apenas obrigava o acoplamento do voto impresso ao lado das urnas eletrônicas, para que o sistema pudesse permitir uma auditoria em caso de suspeita de fraude eleitoral, garantindo com isso o máximo nível de transparência. É segurança. Quem tem medo da segurança? Quem tem medo da transparência? Em fevereiro de 2022, outro desvio foi sua participação como palestrante de um evento realizado na Universidade do Texas, intitulado, abro aspas, Livrando-se de um Presidente. Fecho aspas. E depois das eleições, ele participa de um congresso da União Nacional dos Estudantes, comandado pelo PCdoB e pelo PT, onde, num discurso inflamado, ele diz, abro aspas, nós derrotamos o bolsonarismo. Rapaz, é brincadeira isso. Você não vê em nenhum lugar do mundo um tribunal sério, a quantidade de entrevista, de falas políticas como a gente está vendo aqui no Brasil. Está tudo de cabeça para baixo. E o Senado calado. E o Brasil indo para o beleléu. A democracia do Brasil ruindo na frente de todos nós. Mas um de seus maiores abusos, senador Plínio Valério, foi não ter se declarado suspeito para participar do julgamento da constitucionalidade do artigo 28 da Lei sobre Drogas, que sustenta o princípio da tolerância zero ao consumo de drogas, algo que o Congresso Nacional já votou mais de 3 vezes. Ele vai lá e desfaz, só que tem um detalhe. Barroso sempre teve atuação pública favorável à liberação das drogas. Ele participou, inclusive, como principal orador em evento realizado em Nova York, patrocinado pela Open Society, organização financiada pelo bilionário George Soros, com atuação em muitos países promovendo a completa legalização da maconha. Ele não se declara impedido, e nós entramos com um pedido de impeachment dele, e esses foram os motivos. Eu concedo o à parte ao nobre senador sensato, corajoso,
Plínio Valério. Com a permissão do presidente Chico Rodrigues, a gente até já abordou esse assunto, senador Girão, e eu e milhões de brasileiros ficamos a nos perguntar se nesse tal do docinho lá, que transgrediram as regras de quem comandava, fosse o motorista, fosse um outro convidado que não usasse toga, estaria preso a essa altura, porque, na realidade, estava transgredindo uma norma, uma lei. Então, isso só nos diz o que você está confirmando. O ministro Barroso pensa que pode tudo. Ele pode muito, né? Mas não pode tudo. Então, um dia, a história vai cobrar. As pessoas têm me perguntado se eu acredito, eu digo, não importa mais se eu acredito ou não que já é uma ditadura. Eu acredito que sim. Eu acredito que, no futuro, a história vai cobrar, colocar cada um no seu devido lugar. E é uma vergonha, né? Quando o senhor fala o Senado que é uma instituição, aqui a maioria manda, a maioria vota e manda, nós somos minoria aqui nesse caso, mas algo tem que ser feito, e algo será feito. Eu não sei como e de que maneira, pode ser que um dia venhamos aqui a votar, a discutir, eu já encerro, senador Chico Rodrigues, o impeachment de algum deles. É bom para a gente colocar esse pessoal no devido lugar. De tão gigante que o Supremo está se achando e praticando, porque determina tudo, né? Quantas vacinas vão para cá, a norma dali, o extintor de incêndio lá. Daqui uns dias, o casal, quando separar, com quem vai ficar o gatinho? Aí o ministro do Supremo é que vai decidir com quem vai ficar o gatinho. Ou seja, vai se tornar pequeno, vai completar o círculo. Tudo na vida é um círculo. Quando ele fechar esse círculo autoritário, estará tão pequeno que eles mesmos se tiram vergonha de si. Parabéns pelo seu discurso, senador. Presidente, só para fazer um comentário, se o senhor me der um minuto, eu prometo encerrar, sobre o que o senador Plínio Valério colocou, e eu peço ao senhor, presidente Chico, que autorize a inclusão a parte do senador Plínio à minha fala, porque é o seguinte, senador Plínio, eu concordo gênero do grau com o senhor e vou um pouquinho além. A história vai cobrar de nós. Está registrado quantas vezes o senhor subiu aqui nessa tribuna, eu, vários outros colegas. Está registrado para a história as barbaridades que estão acontecendo no país, da ditadura, as pessoas sem direito a acesso aos autos, preso político, as violações dos direitos humanos. Nós estamos denunciando fora do Brasil, mas vai chegar o dia que vão cobrar da gente. O que é que a gente fez? E eu tenho esperança que nesse bicentenário a gente ainda dê esse presente para o Brasil, esse pedido de impeachment. Tenho esperança, no fundo do coração, porque água mole em pedra dura tanto bate até que fura, não dá para segurar. Esse exemplo do ministro Barroso dos docinhos é a carteirada. É a famosa carteirada de quem tudo pode, de quem se acha dono do Brasil. Mas vocês não são donos dessa nação. Essa nação tem dono, é Jesus e o povo. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre